E aí, galera, dando continuidade aqui ao plano de trade, né? E essa aula aqui e a próxima são muito importantes, tá bom? Por quê? Essa aula aqui eu vou falar um pouco mais aberto sobre o plano de trade, o que tem que ter no planejamento estratégico, tático e operacional, de forma mais ampla. E no próximo, eu montei um exemplo de um plano de trade para gente, para vocês poderem seguir aí, ir adaptando algumas coisas conforme a sua realidade, tá bom? Do que você precisar. Lá vai ter vários gatilhos, tá? Várias dicas boas para vocês estarem colocando aí no seu plano de trade, porque eu sei que quando está iniciando é muito difícil você montar um plano de trade. As pessoas falam de forma muito aberta, muito ampla sobre o plano de trade. Então acaba que você fica meio sem saber o que eu tenho que colocar. Se você não conhece muito o mercado ainda, fica muito mais difícil de você conseguir definir as coisas no seu planejamento. Se você está mexendo com alguma coisa que é um pouco desconhecida ainda, não é totalmente claro. Então, com esse, posso dizer que foi um estudo de caso que eu fiz ali. Com esse estudo de caso, esse exemplo de plano de trade, você vai conseguir ter uma ideia muito melhor de coisas que nem passou na sua cabeça de colocar num plano de trade. Coisas que nem passou em colocar, você vai ver ali. E aí vai te dar essa ideia, essa sugestão, tá? E bem interessante que ele tem experiências, tanto minha como de outro trader que eu pedi opinião, até deixei a conversa dele lá, para vocês poderem ver, que eu acredito que seja melhor do que eu tentar passar o que ele me passou. É melhor eu deixar a conversa lá e mostrar para vocês o que ele definiu. E é bem próximo também do que eu tinha definido, bem parecido na realidade. E bem parecido mesmo. Então ali vai ter dicas de trader que já está há algum tempo, um bom tempo, já operando, né, em conta real ali, tomando pancada, e aí com o tempo a gente vai acabando definindo umas formas de defesa, vamos dizendo assim, que acaba sendo nosso plano de trade. Por mais que às vezes seja mental, a gente faça isso mentalmente, sem colocar no papel, aquilo é um plano de trade. Porém, você tem hoje o benefício, o prestígio de estar podendo colocar isso no papel, se planejando antes de iniciar. Então é muito melhor, né? E vai pegando várias dicas aí sobre o plano de trade, tá? Vai acabar pegando muita coisa interessante aí para o seu plano. E vamos falar um pouquinho, 7 motivos aqui para que ter um plano de trade também, se você ainda não está convencido, tá bom? Vamos lá? Plano de trade e seus motivos. Eu vou ser bem rápido, tá? Você terá um mapa para seguir, com suas fases até chegar no objetivo final. Isso é muito importante. Você ter alguma coisa para você seguir, você ter um norte, tá? Quando tinha 16 anos, eu estava no segundo ano do ensino médio. Veio uma frase na minha cabeça que eu criei assim na hora, assim, veio na cabeça e, a frase era a seguinte, eu nunca esqueci dessa frase. Eu acho que ajuda muito nisso aqui, né, para entender isso aqui. O caminho é longo para aqueles que não sabem aonde querem chegar. Então, se você não tem algo definido, o caminho definido, qualquer caminho serve, né? Então, se você entra dentro do carro sem a definição de um lugar onde você quer chegar, você vai ficar rodando na cidade. Você vai ficar rodando. Você, quando pega um carro, muitas das vezes você tem um ponto de onde você está e aonde você quer chegar. O seu ponto de partida e o seu ponto final. Onde é seu objetivo. E aqui, a mesma coisa. Se você está começando no trade, você também tem que ter esse planejamento.
tá? Senão, você vai ficar rodando em círculos. Estabelecimento de metas claras, facilitando seguir o plano. Disciplinado e tem melhores chances de atingir realmente suas metas com seus parâmetros, tá? Com o plano de trade, você vai ter metas claras, certo? E isso facilita você seguir. Se você tem algo para seguir, facilita. Se você não tem nada para seguir, não tem nada anotado, não tem nada dos seus parâmetros anotados, o que você tem que seguir, né? Acaba sendo meio embolado. Você acaba fazendo qualquer coisa serve, né? Se você não tem nada definido, qualquer coisa serve e acaba não tendo uma disciplina, porque não tem alguma coisa certinha para seguir. Então, acaba não sendo disciplinado. Então, com as metas claras ali, vai ser mais fácil você conseguir seguir o seu plano e ter disciplina, tá? Maior foco, né? Se você tem um objetivo onde você quer chegar, você vai ter mais foco, fato isso, tá? Se você tem algo definido, você vai conseguir atingir com mais um foco maior, tá? Se você está vendo uma técnica, aí você começa a ver uma técnica, aí você deu um dia, você já mudou para outra, daqui a pouco você já muda para outra. Você nunca para em uma, porque você não definiu, ó, vou estudar tanto tempo essa técnica, vou ficar tanto tempo vendo isso, vou ficar aqui até me especializar nisso aqui. E se você não definir objetivos, até mesmo na forma de estudo, você não vai conseguir focar aquilo. Ah, agora eu vou fazer backtest, eu vou focar em tal padrão, eu vou focar em estudar isso, vou estudar aquilo que eu vi no livro ou que eu vi em algum vídeo, eu vou estudar isso, vou focar uma semana estudando isso. Se você não foca, acaba, se não define um objetivo, acaba ficando muito solto e acaba saindo do foco toda hora. Então, ter um objetivo, ter um plano a seguir, ele vai facilitar o seu foco aí. Ir para um replay, testar uma tal estratégia, isso tudo você vai colocando no plano de trade e você vai conseguindo manter o foco, tá? Manter a disciplina, porque você tem um plano de trade a seguir, então você vai ser mais disciplinado. Gerenciamento e planejamento financeiro, super importante isso aqui. Olha só, teve um caso recente aí de um trader que ele se matou, né? Cometeu suicídio. E, e aí eu dei uma pesquisada. Esse caso aí acabou que ficou bem conhecido, né? Se espalhou, teve repercussão, o que não costuma ter. E como eu sei disso? Eu fui pesquisar sobre o caso esse caso, desse rapaz, fui ver e encontrei outros casos e que não teve repercussão nenhuma. Parece que o mercado abafa esses casos. E isso aí deu para eu perceber que realmente esse gerenciamento é importante, porque eu vi alguns casos acontecerem até acontecer em grupos, né? Pessoas chegarem a contar a sua história em grupos, abertamente para mais de 1.000 pessoas ali no grupo, né? Chegar e contar sua história abertamente. Pessoa desesperada. Chegou, chega falando que pegou o dinheiro que a esposa trabalhou a vida toda para juntar, poupando aquele dinheiro, pegou aquele dinheiro, colocou no mercado, 20, 30 mil e torrou tudo. Tá devendo, não tem nem pão para comer, ainda tem uma criança pequena, não está sobrando nada em casa para a família comer. Né? Olha essa história. E, e todo dia acorda pensando em se matar. Pesado, né? Mas é a realidade. E outras pessoas já cometeram suicídio. Eu acredito que até é meio comum pela quantidade de boleta. As pessoas hoje em dia estão uma propaganda, aquele negócio de postar boleta alta, querer mostrar que é facinho. Olha só, eu fiz pelo celular aqui tantos reais, fiz aqui 10 mil reais pelo celular, tá vendo? Ó, é totalmente
fácil, só você aprender comigo, que você também vai conseguir em uma semana você tá bom, né? Faz toda essa propaganda e as pessoas são fisgadas com essas propagandas e aí vai lá e quebra a cara, porque é afobado também, não para, não analisa se aquilo realmente funciona, já pega, já coloca o dinheiro todo e sai operando sem nenhum planejamento, sem conhecimento suficiente e acaba dando nisso. Aí no final das contas acaba ficando chorando por aí em grupo e a única solução, a solução mais fácil que ele vê é acabar cometendo suicídio, infelizmente. Então, o gerenciamento, esse planejamento financeiro vai ser muito importante em questão também de deixar no mercado há um tempo, né? Você não chegar no mercado e 2, 3 dias você já está fora do mercado. Porque acabou o dinheiro, porque eu não fiz um planejamento. Então você ter um gerenciamento, um planejamento e seguir ele é importante, até mesmo para você conseguir crescer esse seu financeiro, né? Que nem uma empresa. Tá? Então é importante para você se manter no mercado também ao longo prazo. E não ficar uma semana ou 2 dias e acabar saindo logo, por causa de uma falta de gerenciamento. Tá? Ajuda no controle emocional. Isso também está relacionado ao gerenciamento. Tá? Quando você tem um planejamento, você vai conseguir ter um controle emocional melhor. Tá? Vai conseguir manter um controle emocional. Principalmente se você tiver gerenciamento. Se você tem um gerenciamento de risco, se você tem um plano de trade, você sabe que ele funciona a longo prazo, a técnica que você usa funciona a longo prazo com seu gerenciamento. Então, isso vai fazer com que você fique mais tranquilo quando você toma um stop ou quando você entra numa operação, porque aquele stop ali está planejado. Né? Se você tem, vamos dar um exemplo aí, que você tem uma conta de R$ 1.000, você entra com um contrato e assume o stop de 150 pontos no mini índice. Se você toma esse stop, você vai ter uma perda de R$ 30, certo? Então você vai perder R$ 30, tendo uma conta de 1.000. Vamos dizer que esse financiamento, esse stop, ele está dentro do seu gerenciamento de risco, certo? Beleza. Você pode tomar 3 stops desse no dia, que vai dar R$ 90, que é o seu stop diário, vamos supor. Agora, você vai ficar mais tranquilo sabendo que sua técnica a longo prazo ela tem uma assertividade boa, está dentro do seu gerenciamento de risco, né? Você vai ficar mais tranquilo. Agora, quando você não tem um gerenciamento, você está lá com uma conta de R$ 1.000 e você entra com 10 contratos com stop de 150 pontos, o seu prejuízo vai ser de R$ 600, sendo que você só tem 1.000 na conta. Certeza que vai te dar uma dor de barriga enquanto você vai estar nessa operação. Certeza, vai dar uma dor de barriga. Então, assim, já percebe a mudança de você sair do gerenciamento. Quando você está dentro do gerenciamento, você vai estar mais tranquilo. Você está dentro daquilo que você planejou. Agora, quando você faz algo que está fora do planejamento, isso vai te causar uns danos muito grandes, tá? Tanto financeiramente como até mesmo para sua saúde, né? Mentalmente. Porque se você perde logo o dinheiro de cara sem fazer um planejamento, você perde muito dinheiro de cara no mercado sem antes ter conhecimento, isso aí acaba te atrapalhando no seu desenvolvimento depois, quando você decide aprender, realmente aprender. E é um grande erro de muita gente aí. Conhece o mercado, já pega um dinheiro, já pega já 3.000, 6.000, coloca lá no mercado e perde tudo, torra tudo. Aí depois vai procurar desconhecimento. Aí o cara fica cheio de limitação, né? Cheio de coisinha, cheio de. Não consegue ficar numa operação direito, porque lá atrás o cara perdeu um monte de dinheiro sem saber o que estava fazendo. Então é importante aí você ter esse planejamento, esse gerenciamento, tá? Para se tranquilizar mais no trade aí, durante as operações. E para ver sua evolução.
Então você vai conseguir medir isso aí, ver a sua evolução, de onde você partiu, tá? Isso aí vai te incentivar a continuar aí estudando, tá? Porque quando você deixa de forma aberta, às vezes você vai desanimar, pô, parece que não estou evoluindo e tudo mais, mas quando você fez o plano ali, você vê os seus objetivos sendo concluídos, cada objetivo que está sendo concluído é mais um ânimo que você vai ganhando ali para ir para a próxima etapa e tudo mais, continuar esse processo, essa caminhada, tá bom? Então esses aqui são os 7 motivos para você ter um plano de trade, tá bom? Agora vamos falar aqui sobre o planejamento estratégico, tático e operacional. Vou falar bem rápido porque vou falar de forma ampla aqui e no próximo a gente vai falar de forma mais detalhada, tá? Aqui eu vou te apresentar o que, que é cada coisa. Tá? E no próximo eu já vou te dar como se fosse um plano de trade mesmo montado, um estudo de caso, tá bom? Objetivo principal, tá? Que é o objetivo principal? Você pode se perguntar aonde, aonde não, onde quero chegar? Onde quero chegar? Qual é o seu ponto final? Qual é o seu objetivo principal com o trade? É como se fosse um plano de carreira, onde você vai definir onde você quer chegar e onde você está. Beleza? Então o objetivo principal é onde eu quero chegar. Eu quero viver só disso, eu quero fazer uma renda extra, eu quero operar com 25 contratos de mini dólar. Qual que é o seu objetivo principal? É uma renda tal, uma renda X, tá? Situação atual. Onde estou? Essa é a pergunta da situação atual. Onde estou no momento? Aonde eu me encontro? Às vezes você quer ser gerente de venda, aonde você quer chegar, é o seu objetivo principal, e você é um vendedor. Então você tem que perguntar, ué, mas ou um estoquista de um mercado, né? Você quer se tornar gerente, aí você tem que se perguntar, onde eu estou? E aonde eu quero chegar? E aí você tem que buscar em seguida o conhecimento que você precisa para poder chegar nessa etapa, para você poder pular, sair da sua situação atual e ir para o seu objetivo principal. Tá? E aí vem o caso dos meus recursos. É o que você tem. O que você tem atualmente. Isso aí está aqui dentro dos meus recursos. A gente está falando de conhecimento. O que você sabe hoje de trade? Você tem uma estratégia definida? Você tem conhecimento para poder estar operando no mercado financeiro? Já adquiriu conhecimento? Ou você ainda precisa de conhecimento? Quanto tempo você tem disponível para estar treinando, para estar estudando, para estar se dedicando ao mercado? Isso aqui é principalmente para quem tem é um pouco apertado, né? Tem uma rotina apertada, poder definir um horário para poder estar estudando, tá? Quanto tempo você tem hoje disponível para isso aqui? E financeiramente, quanto você se dispõe atualmente para fazer isso aqui, tá? Se você tem condição, porque se você, por exemplo, quer chegar lá no objetivo principal, que é operar com 25 contratos de mini dólar, e você atualmente tem R$ 2.000, inviável, né? Você conseguir o seu objetivo principal agora. Você tem que ter etapas para poder chegar lá. E essas etapas estão no planejamento tático. Porém, já deu para entender que aqui você está vendo o que você tem disponível. Não adianta você querer ganhar, vamos dizer, 10 mil por mês aqui no trade, se você não tem um financeiro suficiente para poder fazer 10 mil ao mês. Tá? Fazer algo dentro da sua realidade. Tá bom? Então é algo que você vai crescendo aos poucos. Então você tem que saber aonde você quer chegar, onde você está e o que você tem de recurso. Tá? Eu tenho um colega que ele trabalha num comércio, é nas Americanas. Ele trabalha nas Americanas. Eu tinha muito tempo que eu não via ele da época da escola, e aí ele falou que eu cheguei a ver ele nas Americanas uma vez, ele era estoquista, né? E aí depois de um tempo eu marquei com ele de a gente sair,
beber beber alguma coisa, tomar um petisco, né? Com a turma novamente. E aí ele tinha se tornado gerente lá e estava já pensando em crescer mais, né? E, e olha o que ele fez, né? Ele parou, viu onde que ele estava, ele falou, oh, agora eu sou estoquista. Ele perguntou, pô, eu quero chegar à gerência. E aí ele foi ver o que ele tinha, né? O que ele tinha, o que ele precisava para chegar à gerência. Ele foi, procurou alguém lá do RH e perguntou o que precisa para poder ser gerente aqui. Aí a mulher passou para ele. Tinha que ter uma faculdade tal, ou senão até o tecnólogo eles aceitavam. Então, aí ele fez o tecnólogo, né, que é 2 anos só, se não me engano. A área que ele ia fazer lá são 2 anos. Ele fez 2 anos de tecnólogo, então ele se planejou, deve ter ido atrás de ver quanto que era esse curso, né? Tudo mais, viu se está dentro do orçamento dele, se apertou talvez um pouquinho ali e fez ali, terminou e foi promovido lá a gerente e tudo mais. E talvez até futuramente aí pode até melhorar, né? Pelo que ele estava falando comigo, ser gerente regional, uma coisa do tipo. E, e olha só, isso é um planejamento. Isso aí é um plano. Certo? Tudo que a gente está falando aqui está relacionado a isso. Onde que ele queria chegar, onde ele estava, o que ele precisava. Foi buscar o que ele tinha e o que ele precisava. Tá bom? Então, basicamente, o planejamento estratégico é basicamente isso. Tá? É só você definir de forma macro, né, o seu objetivo maior, seu objetivo principal, né, a sua situação atual, sua situação macro e o que você tem disponível no momento. Tá? Como eu falei, eu não vou tentar me alongar para a gente deixar logo para outra aula. Só vou dar uma explicadinha e na outra aula a gente já vai vir com exemplo já e vai ser muito bom, tá bom? Aí o planejamento tático vai ser onde a gente vai definir todas as etapas do processo, podemos dizer assim, né? Onde a gente vai definir as etapas do processo para alcançar o nosso objetivo principal, que a gente definiu no planejamento estratégico. A gente não definiu lá onde a gente quer chegar. Agora a gente vai definir as etapas que eu preciso para chegar lá. Que nem esse meu colega. Ele teve que obter conhecimento. Ele foi atrás de um curso lá que ele precisava, específico, para poder assumir aquela área. Tá? Então ele se dedicou ali um tempo e foi atrás disso, buscar informação do que ele precisava e aí depois que teve essa informação ele foi buscar esse conhecimento, obter esse conhecimento desse curso. Né? Então aqui no mercado é a mesma coisa. Planejamento tático ele pode estar relacionado a várias etapas, como obter conhecimento, né? Você selecionar um material para você estudar, uma técnica para estudo, né? Segundo, definir um período de estudo diário, que eu já falei lá na situação atual, na verdade, nos meus recursos, né? Falei lá sobre tempo. E aqui você vai definir, dentro desse planejamento tático, vai ter a definição do seu estudo diário, quantas horas por dia você vai estudar. Para quem tem rotina apertada, é interessante você escolher isso, ver isso, porque tirar um tempo de realmente você estar estudando, focando ao invés de estar na frente da televisão, lá passando canais, né? Estar estudando, pegar ali das 10 horas até meia-noite, que seja, né? 2 horinhas por dia para poder estar estudando, para poder aprender. Senão, acaba ficando aí deixando para um dia estuda um pouco, outro dia não estuda nada e fica assim, e aí você já sabe, a evolução acaba sendo bem fraca. E para quem já tem o dia todo, tá indo full time, o cara tá quase todo o tempo ele estudando, tem que estar o tempo todo quase estudando. Né? Se ele tem essa oportunidade de estar estudando o tempo todo, tá? Bem, número 3, definição do trading system, né, que são as estratégias aí, o passo a passo para a execução. Então aqui a gente define também no planejamento tático quais as estratégias que eu utilizo, o que eu posso estar utilizando, o que eu treinei no meu replay, né?
E aí qual que é o passo a passo para executar esse trading system, tá bom? Botei só esses aqui mesmo, tá? E lá no próximo vídeo nós falaremos mais detalhadamente. Vamos falar sobre planejamento operacional. Bem simples. Metas de ganho diário. Definir quanto você vai ganhar por dia. Você vai começar, porque é importante, para você não devolver para o mercado, tá? Você não está devolvendo para o mercado, tá bom? Então essa meta de ganho é importante, principalmente para quem está começando. Depois de um tempo, você pode tirar. Depois que já tiver mais experiência, você pode tirar essa meta, pode operar com meta aberta, né? Porque aí você já tem uma certa experiência. Mas no início, às vezes o iniciante mesmo, a gente, quando começa, a gente começa a acertar um trade, aí acerta o outro, aí começa a ganhar muita confiança, aí começa a fazer besteira. Aí começa a fazer operação onde não devia, começa a achar que é um deus, né, do mercado, aí já puxa stop loss, já não respeita mais gerenciamento. Aí, com uma operação errada, ele devolve tudo que ele ganhou porque não respeitou o stop, porque ele ficou acreditando que o preço não ia stopar ele. Aí ele só vai puxando o stop que não vai voltar, e aí acaba, né, perdendo o ganho todo do dia e ainda stopando o dia dele. Tá? Limite de perda diária, né? Definir uma perda diária, vai estar no planejamento operacional, que é aí a parte, né, da execução, realmente quando a gente está ali de cara com a plataforma operando, tá? E aí o planejamento operacional é isso. Está ali de frente ali operando. Tá? É a execução do negócio. Então a gente tem que ter definições aqui também. Nós teremos os limites de perda diária para você se manter aí no mercado, tá? Ao longo prazo. Certo? E respeitar esses limites, vai ter disciplina aí, vai ser super importante. Uma das partes muito importantes, definição ou definições, né, comportamentais. O certo seria definições comportamentais. Antes, durante e depois. Como que é isso aqui? A gente acaba criando alguns gatilhos, como eu falei lá no início, a gente acaba criando alguns gatilhos de coisas que a gente deve fazer se acontecer tal coisa. Ah, se acontecer tal coisa, eu vou fazer isso. Se acontecer tal coisa assim, eu vou fazer aquilo. Isso são formas de defesa que a gente cria, ou podemos dizer também rotinas que a gente cria, hábitos para melhorar o nosso desenvolvimento. Tá? O que a gente tem que fazer antes de começar a operar? Dicas de como, o que a gente pode definir, comportamentos que a gente define durante estar operando ali. Né? E depois? Depois é mais simples, é mais tranquilo. O mais importante mesmo é antes e durante. E a gente vai falar melhor sobre isso, dar exemplos no próximo vídeo. E o diário de trade. Tá? O diário de trade é onde nós anotamos o que aconteceu, como foi o nosso dia a dia. Tá? De certa forma, não só o dia a dia, né? Mas ali vai ter específico cada trade, cada operação que você fez no dia. Você vai definir ali por que você entrou, qual que foi o resultado, como você gerenciou a operação, e ali você vai conseguir identificar quais foram os erros que você cometeu. Às vezes você vai fazer uma operação e na hora que você vai anotar, você vai perceber que você não tem motivo porque você entrou. Aquela operação não tinha motivo para entrar. E você vai começar a perceber onde você está errando. Tá? É importante entender aonde nós estamos errando, tá? Para poder consertar. Se você tem uma casa ali que tem um encanamento que está furado, está vazando água, né? Em algum local, você tem que identificar aonde está esse vazamento para poder estar consertando. Senão vai continuar vazando. A mesma coisa aqui. Se você não solucionar o seu problema, não identificar onde está acontecendo, o que está acontecendo, você não consegue solucionar. Aí fica vazando dinheiro, entregando para o mercado. Tá? A mesma coisa. Então o diário de trade ele vai nos ajudar
a perceber aonde nós estamos errando, né, porque a gente vai definir ali por que a gente entrou, como que a gente gerenciou e o que aconteceu, tá? Então ele vai ajudar a gente no planejamento, nesse planejamento da nossa execução, a identificarmos possíveis erros, o que a gente pode melhorar, né, o que a gente pode incrementar. E é bem importante, qualquer empresa ela precisa ter um planejamentozinho, saber o que ela pode melhorar ali. E isso acaba que muitas empresas não se preocupam com isso, e depois acabam contratando consultores para poder saber por que o desempenho dela está tão baixo, e o consultor vai fazer isso, vai começar a fazer anotações, ele começa a puxar informações ali para poder saber se ter os parâmetros, o que está acontecendo, onde tem precisa melhorar. Uma coisa às vezes tão simples, né? Vamos dizer que você está passando por algum perrengue aí no trade, eu chego para você e falo assim, ó, me passa algumas anotações aí, me passa as operações que você fez. Aí eu faço um diário de trade para você, né, e vou anotando seu diário de trade. Aí depois, com essas informações que você está me passando no diário de trade, que eu estou anotando aqui, aí eu consigo identificar o seu problema e te passo o feedback do que está errando e o que você pode fazer para consertar. E aí você vai lá e paga uma grana para fazer simplesmente isso. Anotar algumas coisas, a execução das coisas, alguns parâmetros. Tá? Isso acontece muito na parte de venda. Tá? Ah, não está vendendo muito bem, tal coisa, e aí eles contratam o consultor. O consultor vai lá e vê como que está o processo lá de vendas, o marketing, a parte dos vendedores, como que estão se saindo, quantas pessoas eles fazem contato, qual que é o meio de captação de clientes, né, de propaganda do produto. E aí o cara cria vários parâmetros, né, que ele vai coletando de um diário, que ele vai coletando, quantos, ou você é vendedor, com quantos clientes você falou hoje, quantos clientes você apresentou o produto, né, quantos te procuraram, e aí ele vai anotando isso, vai vendo, às vezes os vendedores estão sem foco, não estão atendendo um número muito grande de pessoas, né, ele vai acabando gerando ali informações com essas anotações dele, acaba gerando informações e passa depois para a empresa, consegue resolver o problema, dando feedback ali da solução, e a empresa vai pagar uma grana para o cara fazer isso. Tá? Então não pague uma grana para o mercado, para depois você descobrir isso, para depois você fazer isso, tá bom? Eu espero que esse vídeo tenha ajudado para isso. E uma coisa, um detalhe aqui, uma observação. Os objetivos destacados do plano de trade, eles devem conter métricas. O que é isso? Requisitos para poder passar de nível, tá? Vou dar um melhor exemplo no próximo vídeo, mas por exemplo, cada etapa desse planejamento tático, você vai ter métricas, objetivos para você poder passar para um próximo nível. E aí crescendo de pouco a pouco, tá bom? É basicamente isso, tá? Não vou me alongar muito, tá bom? E no próximo vídeo aqui, nós falaremos agora sobre o plano de trade na prática, tá? É um estudo de caso, no caso é um estudo de caso, onde nós estaremos, vou dar um exemplo aí do plano de trade, tá bom? E vai ter muita dica, muito conselho bom aqui para vocês. Tá passando bastante da experiência já de mercado, tá? E eu espero ajudar bastante vocês aí com esse vídeo.